com muito prazer que mais uma vez me encontro aqui, agradecida a Deus por esta oportunidade. Deus tem falado muito forte ao meu coração em relação a esta passagem. Não saia daí, fique ligadinho porque Deus falará contigo. Meu nome é Sueli Arcanjo, é com muita honra que estou aqui a serviço de Deus para a sua vida. Me aguarde, é só um instante, volto já. Vamos lá para a palavra de Deus, hoje com o tema Por que existimos? O texto bíblico pelo qual estaremos lendo se encontra no livro de Gênesis, capítulo 1, versículos do 26 até o 27, que diz assim a palavra de Deus. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Livro do princípio, Gênesis, que traz para nós a explicação que não encontraremos em livro nenhum deste mundo, porque nós só encontramos no livro do grande e eterno Criador dos céus e da terra e de todas as coisas que neles contém. Só Deus deixou para nós registrado através da vida de Moisés, através desse grande guerreiro de Deus, e Deus, ele traz para Moisés, através da sua revelação. Deus revela a Moisés o início de tudo. Ele não explica aqui o início dele, porque ele não tem início, ele não tem começo, meio e fim. Ele é eterno, ele é soberano, ele é aquele que está acima de tudo e de todos. Ele já existia antes que tudo existisse, porque tudo foi criado por ele. Todas as coisas foram criadas e geradas através da palavra de Deus e através do seu haja. Deus, ele foi aquele que, a sua palavra aqui no capítulo 1, no comecinho, para nos trazer a lembrança, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E no 2, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja, e houve luz. A terra era sem forma e vazia, não existia a luz, essa luz que nós podemos vermos hoje, através da criação dos luminares, onde ele fez separação da luz das trevas. Deus é aquele que criou o dia e criou a noite, e ele veio trazendo toda a criação através do seu haja, através do verbo vivo, através de Jesus Cristo, a sua palavra encarnada. Jesus Cristo, a palavra de Deus personificada, aquela pela qual já estava com Deus antes que tudo existisse. Nós temos a confirmação através da sua própria palavra. Deus, ele é tremendo, ele não nos deixa enganados em nada, e não nos cansamos de estarmos trazendo esta passagem que se refere ao verbo que se fez carne. No Evangelho de João, no capítulo 1, diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aqui se refere a um só Deus em 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui a palavra mencionada se refere ao grande e eterno Deus, se refere ao seu Espírito Santo que se movia sobre a face das águas antes que nada existisse. No princípio, com ele, estava o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Temos a clareza justificada através da palavra de Deus, para que não haja em nós nenhuma confusão entre a ciência e a exatidão de Deus através da sua palavra, porque através do seu Espírito Santo, que se comunica conosco por causa de Jesus Cristo, o enviado de Deus, que veio a esse mundo, que padeceu as dores e os sofrimentos que nenhum de nós teríamos a mínima condição de padecermos, mas ele foi aquele que ele veio, ele se despiu da sua glória e se entregou
por amor a nós e em obediência ao Pai. Haja luz e houve luz. Era boa a luz e fez Deus separação entre a luz e as trevas. A luz divina não tem comunhão com as trevas, porque Deus trouxe separação. Onde tem a luz de Cristo, as trevas, elas se dissipam. Deus, Ele é o único que criou todas as coisas através do seu haja. Ele fez com que fosse criado os céus, porque muitas das vezes temos a impressão que Deus, Ele precisa do céu para continuar existindo. Não, Ele criou os céus e a terra. No versículo 7 diz assim: e fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus no lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca, terra. E ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Deus veio fazendo com que passasse a existir terra, onde ela produzisse as ervas, que desse semente frutífera segundo a sua espécie. Deus, Ele vem trazendo de forma detalhada toda a sua criação. Não tem como alguém falar assim, porque a pessoa tal, o ilustre, o nome tal, criou tal coisa, que passou a existir nesse mundo que nós vivemos. Não tem. Se olhamos para o céu, é criação de Deus. Se olhamos para a terra, é criação de Deus. Se olhamos para todas as coisas que neles contém, nós sabemos que é criação de Deus. De que forma? Através do seu haja, através do verbo encarnado, através do verbo vivo, que desceu dos céus, Jesus Cristo, que antes da fundação do mundo, Ele já existia e já era Deus, estava com Deus, e ali estava sendo criado todas as coisas por causa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Próprio Deus em três pessoas distintas, na sua multiplicidade, Pai, Filho e Espírito Santo. Entenderemos com clareza quando chegarmos lá, mas para isso precisamos lutar aqui. Precisamos estarmos em condições de conhecermos de perto ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, a conhecermos de perto aquele que não precisa de luz para existir, porque Ele já é a verdadeira luz, que alumia a todos os homens que andam em trevas. João, no verso 9 do capítulo 1, diz: ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Ele ainda diz mais no versículo 10: estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. No 12 diz: mas a tantos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Crês no nome de Jesus Cristo? Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, esta palavra ela já está tocando no seu coração, porque nós precisamos da presença do Espírito Santo, aquele pelo qual foi enviado por Jesus Cristo. Ele ascende aos céus, mas antes disso, Ele faz a promessa, ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Ele diz que Ele iria para o Pai, mas que Ele deixaria o outro Consolador, o Espírito Santo, que estaria conosco até a consumação dos séculos. E quem nós temos aqui? O mesmo que pairava sobre a face das águas, quando nada existia e a terra era sem forma e vazia. Ele já existia, porque Ele sempre existiu. Não se esqueça disso. E Ele, o Espírito Santo de Deus, que está agora aqui, entre mim e ti, entre nós, é aquele que está fazendo fluir, através do seu Espírito Santo, o entendimento da sua palavra, porque sem Ele nada poderemos fazer, muito menos entendermos. Ele traz a clareza, a explicação da sua palavra. Nós sabemos que é dificílima e que precisamos estarmos completamente ligados nos céus,
em obediência a Ele, para que possamos, no abrir das nossas bocas, recebermos a revelação da Sua palavra. Deus, na Sua onipotência, onipresença, na Sua onisciência, Ele é Deus e Ele traz para nós o entendimento da Sua palavra. Deus, aquele pelo qual usou Moisés de uma forma tremenda, poderosa, para estar face a face com Ele, para estar recebendo diretamente dele o comando da sua voz no deserto, guiando um povo rebelde, que hoje não é diferente. Nós precisamos o tempo todo estarmos pedindo as misericórdias do Senhor, que são as causas de não sermos consumidos. E Deus deu a condição a Moisés ser representante do povo, como sendo ele mesmo. E Moisés recebia de Deus a orientação, fala com o seu povo, aquele povo rebelde. E ali Moisés falava com o povo, porta-voz de Deus. Moisés, de uma forma linda, guia o povo pelo meio do deserto, porque a passagem no deserto, o povo retirado do Egito pelo comando de Deus, guiando Moisés, este povo peregrinaria pelo deserto durante 40 dias. Esse povo acaba peregrinando durante 40 anos por causa da desobediência. Sempre a preocupação de Deus foi, se possa assim dizer, com a obediência que o homem precisa ter para que ele possa aliançar com o povo. Amém? Essa aliança que ele quer com cada um de nós. Então, aqui relembrando a passagem no meio do mar com o povo de Deus, Deus faz com que Moisés possa estar passando com a abertura do mar. Deus, ele retirando seu povo do Egito, defendendo o povo do comando de Faraó. Deus faz com que o seu exército, o exército que é chamado povo de Deus, passe em seco pelo meio do mar. E quando todo o seu povo acaba de passar e Faraó e seus cavaleiros tentam passar, o mar se fecha, porque Deus abre o mar para o seu povo. Esta terra prometida que Deus ele mostra para o seu povo, ele faz com que o seu povo passe para o outro lado, cantando o hino da vitória. Terra prometida que Deus tem para nós, através daquele que nos guia pelo deserto, que se chama Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Jesus Cristo, ele é aquele que ele tem nos chamado para estarmos atravessando a um deserto que enfrentamos no dia a dia, para estarmos um dia indo morar no céu com Deus eternamente. Então aqui esta passagem, essa peregrinação, amém, com essa vida cristã, aqui fala do cristianismo, aqui fala não de uma religião ou de uma cultura, mas aqui fala daquele que é o Criador dos céus e da terra e de todas as coisas, que está muito acima das religiões, e ele é aquele que ele quer falar diretamente com o seu povo, aquilo que ele tem de propósito para guiar o seu povo, para tirar o seu povo do deserto e fazer o seu povo atravessar para o outro lado e cantar o hino da vitória. É a grande promessa que Deus tem para o seu povo, através de Jesus Cristo. Todos aqueles que receberem a salvação estará passando para o outro lado, cantando o hino da vitória eternamente com Deus. Aqui, voltando para o nosso texto base, a palavra de Deus chega no 5º dia, no versículo 23, onde e foi a tarde e a manhã o dia 5º, onde Deus, ele já tinha criado através da sua palavra os céus e a terra e todas as coisas que neles contém, e Deus veio criando os animais, criando aves de várias espécies, e ele dentro de um tempo que é dele mesmo, porque ele é o dono do tempo. Eclesiastes 3 fala sobre o dono do tempo, que é o próprio Deus. E dentro desse tempo que ele nos dá de vida, ele nos dá o conhecimento da sua palavra e oportunidade de conhecê-lo dia a dia.
através da leitura da sua palavra, através de ouvirmos a sua voz e colocarmos em prática diante da sua vontade expressa a nós, através deste grande livro chamado Bíblia Sagrada. E Jesus, Cristo, o autor e consumador da nossa fé, nos abre a porta da palavra para o entendimento das Escrituras. Deus, quando Ele diz: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e assim foi. No versículo 25 ele diz: e fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. Mas quando chega no texto base, que Deus nos traz como compreensão para a nossa reflexão de hoje, no versículo 26, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Temos que todas as outras espécies que Deus cria, Ele diz: produza conforme a sua espécie. Mas quando chega no homem, na criação do homem, Ele diz: façamos o homem segundo ou conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine. É tremendo, porque existe um diferencial de toda a criação de Deus, que somos nós, seres humanos. E aqui nós podemos compreender por que existimos. Não é fácil, porque são muitos questionamentos, mas Deus deixa o começo de tudo para que possamos compreender que estamos dentro dele e de forma diferenciada. Quando Deus cria todas as coisas no seu haja, acontece, mas quando Ele cria o homem, Ele diz: façamos conforme a nossa imagem e semelhança. Sabemos que é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. E o que é que nós temos entendido de nós mesmos? Somos qualquer pessoa? Somos qualquer criatura criada de qualquer forma? Deus planejou Pai, Filho e Espírito Santo, nos fazendo conforme a imagem e semelhança sagrada dele. Temos nos reconhecido como sendo de Deus? Temos reconhecido que a nossa base está na criação divina? Temos reconhecido que nós recebemos um fôlego divino de vida para estarmos vivendo uma vida onde precisamos saber que somos semelhança e imagem de Deus? Você que se encontra aí e acredita que você não é nada, que você não vale nada, você vale muito, porque Deus te criou segundo semelhança e imagem dele. Você vai falar: mas como pode, minha irmã? Deus é espírito. Mas Ele quer que nós tenhamos a sua essência. Ele quer que nós tenhamos um caráter parecido com o dele. Ele quer que nós tenhamos uma fala que é própria dele. Ele quer que nós tenhamos a mente que o apóstolo Paulo diz lá na epístola aos Coríntios, quando ele diz que o homem natural, ele não compreende as coisas espirituais, mas aquele que é espiritual, ele discerne tudo, e de ninguém é discernido, e de ninguém é discernido. Mas ele diz: quem tem a mente de Cristo? Nós temos a mente de Cristo. É dessa forma que nós fomos gerados por Deus. Não foi de qualquer forma. Façamos o homem. Esta palavra está latente no meu coração, na minha alma. Há alguns dias Deus tem falado comigo, colocado no meu coração a respeito desta palavra. Tememos e trememos porque a palavra é de Deus, numa passagem tão profunda, onde precisamos o tempo todo da revelação do Espírito Santo para comunicarmos aquilo que Deus quer. Então nós nos quebrantamos diante de Deus para que possa chegar até o seu ouvido, não a minha voz, mas a voz de Deus. A sua vontade foi que pudéssemos estarmos sendo feitos conforme, segundo a imagem e semelhança do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se ainda não
temos uma vida com aquele que nos tornou semelhantes a ele. Quando nós vemos aqui no princípio, entendemos que já existia Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E aqui vem trazendo de forma minuciosa, com detalhes em relação ao início de tudo, ao início da criação, onde Deus já existia, e sempre existiu, e sempre existirá. Ele é Deus. Amém? Deus, Ele vem no seu haja, Ele vem dizendo haja, e tudo foi sendo criado por Ele por causa da sua palavra. Deus, Ele é o único que tem condições de criar todas as coisas através da sua palavra, através do seu haja e faz acontecer. Inclusive, nós, seres humanos, criação de Deus, criaturas de Deus, fomos criados através da sua palavra. Nós precisamos estarmos buscando a sua face como Moisés fez. Nós precisamos estarmos buscando a compreensão da sua palavra. E nós conseguiremos, se assim o fizermos, porque a ordem e a voz de comando é dele. Façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Precisamos sermos conhecidos no céu, porque somos aqueles que somos semelhantes a Deus. Amém? É lindo demais. Temos uma luta diária, porque a nossa luta, como está lá em Efésios 6, do 10 em diante, diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra as potestades espirituais nos lugares celestiais da maldade. É contra o inimigo de nossas almas, é contra aquele que veio para matar, roubar e destruir, porque ele conheceu o céu e ele não quer que nós cheguemos aos céus, aquele lugar sagrado que está preparado para nós. Já está tudo preparado, está em Apocalipse, o livro das revelações, que possamos estarmos buscando compreender mais e mais a Deus. Que no versículo 27 diz assim: e criou Deus o homem à sua semelhança, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus, ele repete a sua palavra, porque na repetição faz com que fique registrada na nossa mente, de forma clara, objetiva, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E ele diz que criou macho e fêmea, por isso nós somos homens e mulheres. Ele nos criou. E aqui ele explica, vai dando a explicação clara. Quando chega no versículo 28, ele diz: e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Amém? Deus nos criou para sermos imagem e semelhança dele, e ele nos deu a possibilidade de dominarmos sobre todas as coisas. Mas de que forma? Como somos imagem e semelhança dele, ele nos quer como filhos, através de Jesus Cristo, através do Verbo vivo, através da palavra, do Evangelho genuíno. Amém? Que salva, que cura, que nos conduz aos céus. Aquele que, por amor a nós, envia Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, e que estava no começo, antes da fundação do mundo. Ele já era Deus, ele estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, mas ele estava lá, no haja de Deus. Quando diz haja, quando Deus diz haja, e tudo foi sendo feito. E Deus, ele vem trazendo essas maravilhas. Multiplicai-vos, enchei-vos a terra. Diz respeito às famílias sendo geradas, sendo multiplicadas sobre a terra, através do macho e fêmea, homem e mulher, que Deus criou e colocou aqui na terra para gerar filhos e filhas, para multiplicar, para encher a terra. São gerações e gerações que, através dessa criação de Deus, façamos o homem. Deus, ele gera multidões de vidas que o Senhor tem um chamado lindo para um dia habitar os céus e serem chamados filhos de Deus, onde haverá só um pastor e não precisará de nenhuma iluminação, porque ele será a luz que iluminará
eternamente, como Ele é. E que privilégio aquele que alcançar, é o que nós pedimos a Deus, para que possamos alcançarmos, tanto nós mesmos quanto aos nossos e todos aqueles que o Senhor nos coloca de posse da sua palavra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra. Deus deu ao homem esta capacidade, aleluias, de semear, de frutificar, de dominar. E então, aqueles que estão caídos, que se levante e que ouça a voz de Deus e que a partir de hoje tome uma decisão de se voltar para o seu Criador. Somos imagem e semelhança de Deus. Então, se tem alguém caído aí, se levante e tenha um encontro com o Mestre dos Mestres, Jesus Cristo, porque Deus enviou a Jesus para que nós pudéssemos termos esse acesso lindo a Deus. Amém? Jesus Cristo. Ele é aquele que disse que onde estivessem 2 ou 3 pessoas reunidas em seu nome, Ele estaria presente. Olha Jesus aqui no nosso meio, através do Espírito Santo, através dessa trindade, da Santíssima Trindade linda, tremenda, que antes, lá no começo, estava falando: façamos o homem segundo, conforme a nossa imagem e semelhança. Somos do Senhor. Somos de Deus, somos. A nossa origem é totalmente de Deus. Então não podemos nos vendermos para qualquer outro Deus, porque já existe um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, e Ele é vivo, e Ele está agora entre nós. Amém? Ele está agora, Ele é vivo, Ele vive. Jesus vive, Ele cumpriu a palavra de Deus, cumprimento das Escrituras, aquilo que Deus deu para que Ele estivesse fazendo. E Ele é aquele que Ele padece por amor a nós na cruz do Calvário. Quando Ele dá o último suspiro, Ele diz ao Pai: Pai, entrego o meu espírito. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essa é a essência de Deus. Amor. Puro amor na sua essência, Deus. E Deus, esse tempo que Ele teve em criar todas as coisas, em tudo, Ele foi vendo que era bom. E viu Deus no 31, tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do dia 6º. E assim, os céus e a terra e todo o exército foram acabados. Capítulo 2, versículo 1. E havendo Deus acabado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia e toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Às vezes há uma confusão que Deus descansou. Aqui diz que Deus descansou da sua obra que Ele tinha feito. Mas estamos aqui porque a obra de Deus é continuada nas nossas vidas. Ele continua a sua obra quando Ele envia Jesus. Jesus continua fazendo discípulos. Hoje Ele continua confiando em homens e mulheres, assim como nós, para estarmos dando prosseguimento à sua obra, onde Ele é o autor, é Ele quem executa, é Ele quem fala. Ele, somente Ele, apenas quem somos nós, aquela criação de Deus, que Deus, com tanto amor, nos gerou de forma diferenciada, como imagem e semelhança dele. E tudo que Ele tinha feito, Ele diz que era muito bom. Que nós possamos entender o quanto é bom, o quanto a vida é boa, mais que isso, o quanto a vida com Deus é boa. O quanto entendermos que esta criação de Deus, ela é perfeita, ela é gloriosa, ela é maravilhosa. E toda a criação de Deus está um diferencial, que somos eu e você, que somos a imagem e semelhança de Deus. Se temos dúvidas em relação porque existimos, que nós continuemos prosseguindo em estarmos adentrando na palavra de Deus, para que o Senhor continue nos orientando, nos explicando, abrindo o entendimento cada vez mais das Escrituras, para que possamos entender que somos completamente dependentes do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
um só Deus, um só Senhor, um só pastor, onde um dia seremos as ovelhas desse grande pastor que estará para sempre com ele eternamente nos céus. Agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus, porque existes, porque é vontade de Deus, porque Deus tem um plano para a sua vida, porque Deus, Ele não te quer de qualquer forma, mas Ele quer que onde você esteja, que todos possam olhar para você e ver que você é imagem e semelhança dele, no seu agir, no seu falar, nas suas atitudes, até mesmo quando chegar no lugar sem pronunciar uma palavra, mas todos verão a imagem e semelhança de Deus. E aqui na palavra de Deus diz que ele não escolhe quem será a imagem e semelhança dele. Ele diz o homem. Façamos o homem. Chega no versículo 27, ele repete, ele confirma. E que fique muito bem claro nas nossas mentes. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Não temos dúvida. Fala em homem, não fala? Mas fala macho e fêmea, homem e mulher. Fique com esta palavra, continue se nutrindo dela, continue sendo abençoado por ela, continue sendo agraciado por ela, continue glorificando ao nome do seu Criador, continue exaltando aquele que nos gerou e que nos traz a vida todos os dias no seu sopro divino, porque estamos, respirando. Só que não sabemos qual será o dia que o Senhor tirará de nós esse sopro e nos recolherá. Que possamos termos a certeza que além de imagem e semelhança dele, que somos dele e que precisamos termos a certeza que receberemos a salvação e a vida eterna para sempre. Não só nós, mas os nossos e todos aqueles que o Senhor der a oportunidade de estarmos levando o seu evangelho. Que neste momento aqui, que muitas vidas sejam alcançadas, não por causa dessa criatura tão pequena que está aqui, mas por causa de Deus. Receba essa palavra. Que Deus te abençoe rique e poderosamente em nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo esteja te visitando, esteja te ungindo, esteja te capacitando, esteja jogando por terra todo o mal, esteja abençoando sua vida, sua casa, sua família, seus negócios, em tudo aquilo que você colocar as mãos, que o Senhor venha abençoar em nome de Jesus, porque a palavra dele nos garante que onde pisarmos as plantas dos nossos pés, o lugar será abençoado. Mas para que isso aconteça, precisamos termos a certeza que somos dele. Amém? A paz do Senhor Jesus. Até a próxima oportunidade, se assim o Senhor nos permitir, que você possa estar curtindo, comentando. Seus comentários são muito importantes. E que você possa estar se inscrevendo no canal. A paz do Senhor Jesus. Receba um abraço que eu não posso dar, mas do Espírito Santo de Deus. Que você seja cheio do Espírito Santo de Deus, abençoado e renovado para uma novidade de vida com o Senhor. A paz.